Quando falamos em motivação, estamos falando sobre o porquê do comportamento. Estamos falando de todas as condições que existem dentro da pessoa, do meio ambiente e da cultura, que explicam por que queremos o que queremos e por que fazemos o que fazemos. É por isso que os psicólogos referem-se à motivação como um estado interior de um organismo que dirige e instiga sua ação, ou seja, seu comportamento de forma persistente e enérgica. Quando este estado persistente e enérgico, ou seja, motivado, ocorre em função de interesse próprio do indivíduo, ou seja, sua vontade, o chamamos de motivação intrínseca. Por exemplo, você adora anime e decide aprender a língua japonesa porque você não quer mais ver legenda, você quer escutar no original aquela maravilha e tal. Então, ninguém está lhe obrigando a aprender a falar japonês. Você que está querendo isso. Essa vontade vem de você. Quando ele acontece em função de um incentivo externo ao indivíduo, ou seja, de algo que vem de fora de você, chamamos esse estado de motivação extrínseca. Exemplo, você trabalha numa fábrica japonesa e para ter uma promoção, para ganhar mais, para poder subir na carreira lá, você precisa aprender a falar japonês. Você vai aprender não porque você deseja, porque você quer, porque essa é uma necessidade que veio de você, mas é algo que lhe foi imposto pelo ambiente, veio de fora. Por isso, extrínseca. Neste ponto, cabe perguntar quais são essas razões intrínsecas e extrínsecas que nos motivam. Partindo das hierarquias das necessidades, eu vou falar um pouquinho sobre elas, caso você não conheça, podemos de forma muito sintética classificar o conjunto de nossas necessidades que geram motivação, ou seja, razões para as nossas, digamos assim, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para que a gente desenvolva ou não determinada atividade em necessidades fisiológicas básicas. Estão relacionadas às condições biológicas fundamentais e indispensáveis à manutenção da vida, crescimento e bem-estar do organismo. Estas necessidades estão associadas a estruturas cerebrais responsáveis pela autorregulação do nosso sistema corporal, gente. E tem uma correlação direta com equilíbrio e desequilíbrio no sistema. Por exemplo, a sede, a fome, o ímpeto sexual, isso são necessidades biológicas básicas. Necessidades psicológicas básicas estão relacionadas ao processo psicológico inato de buscar interação com o meio capaz de gerar ou promover o crescimento pessoal e bem-estar. Quem é que não quer? Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer estar bem em relação aos outros, à sociedade, não é mesmo? Isso também é uma necessidade psicológica básica. Nossa necessidade de autonomia, de competência e afinidade com as pessoas são bons exemplos deste tipo de necessidade. Necessidades sociais básicas decorrem do nosso histórico de socialização, ou seja, da nossa história de vida, e estão fortemente associadas a respostas emocionais e incentivos específicos relevantes para concretizar uma atividade, uma ação ou emitir algum tipo de comportamento. Por exemplo, a questão que nós sempre estamos buscando de conquistas profissionais, pertencimento a grupos sociais e exercício de poder em casa, na escola, no trabalho, seja onde for, são bons exemplos desse tipo de necessidade básica. Agora que sabemos, em linhas gerais, que a motivação pode ser intrínseca, quando vem de dentro de você, ou extrínseca, quando vem de fora e decorre de necessidades, eu tenho algo bem interessante para lhe perguntar. Que tipo de motivação devemos priorizar e quais as condições básicas para oportunizar o seu desenvolvimento? Eu acredito que você deve priorizar a motivação intrínseca, pois ela surge de suas necessidades psicológicas e faz com que você tenha comportamentos voltados a vencer desafios usando as suas capacidades. Ou seja, na motivação intrínseca, você é o grande motor que faz com que a energia flua para uma atividade, para resolver um problema, para aprender alguma coisa. Tudo está dentro de você, entende? Então, essa motivação intrínseca que você pode usar, ela vai sempre estar relacionada à sua capacidade de gerenciar seus próprios interesses
e a partir disso construir relações que envolvem desejo, prazer, antecipação do prazer, o que acaba e pode fazer com que uma determinada atividade, muitas vezes chata ou enfadonha, se torne uma atividade mais prazerosa. Para oportunizar o surgimento da motivação intrínseca, minimamente devemos incentivar relações de diálogo. Sempre é bom criar uma atmosfera de confiança, que as pessoas possam trocar ideias sem muita preocupação, sem medo, que possam falar o que estão pensando, o que sente. Isso é muito importante, pois sem conhecer um pouco desse colega de trabalho, ou de si, ou do outro, como é que você vai entender como ele se motiva e se automotiva, não é mesmo? Ser tolerante para com os erros individuais e do grupo. Imagine se você estiver trabalhando em grupo, estiver num grupo de estudo, fazendo alguma coisa, e sempre estiver preocupado se vai errar ou não, alguém vai lhe recriminar, que você vai passar vergonha. Isso acaba atrapalhando um pouco um outro ponto que é muito importante na questão da valorização da motivação intrínseca e oportunização do seu surgimento, que é justamente priorizar a autodeterminação. Se você cria um clima legal para as pessoas que convivem ao seu redor, para o seu grupo de trabalho, se você valoriza e faz com que essas pessoas possam falar de si sem medo e do outro, e você prioriza a autodeterminação, sabe aquela coisa da pessoa poder tomar uma decisão sem medo de uma represália. Outra coisa também que é muito, muito importante mesmo, é você oportunizar desafios individuais e para os grupos. Esse desafio, ele não pode ser nem muito abaixo da capacidade da pessoa ou do grupo, nem muito acima da capacidade da pessoa do grupo. Ela tem que ter uma certa dificuldade, ou eles têm que ter uma certa dificuldade para poder resolver uma tarefa, para poder cumprir com esse desafio. Ao cumprir com esse desafio, a pessoa vai se sentir mais capaz, mais competente, e isso pode gerar algum nível de satisfação, de prazer, que faça com que ela se automotive numa tarefa futura, algo desse tipo. É por isso que é muito, muito importante também você estabelecer uma política de retroalimentação positiva em relação à pessoa e aos grupos que estão ao seu redor. É sempre bom você elogiar, dar feedbacks, fazer com que a pessoa se sinta competente, fazer com que o grupo se sinta acolhido e competente. E isso também prioriza essa motivação intrínseca. É muito, mas muito importante também, nesse conjunto todo, você criar condições para que as pessoas possam descobrir afinidades que um tem com o outro, né? As pessoas têm essa necessidade de ligação com os grupos, então é muito bom criar, de repente, algumas atividades de investigação do grupo, né? Algumas ações que as pessoas possam expor quais são seus gostos musicais, quais são suas preferências de leitura, coisas desse tipo, para que possa surgir uma identificação por afinidade. Ah, eu penso igual fulano, ah, eu tenho mais ou menos o mesmo gosto que fulano de tal. Então isso também é muito importante. Perceba que a motivação engloba as razões intrínsecas dentro de você e extrínsecas fora, pelas quais o indivíduo se engaja, ou seja, se compromete com uma determinada tarefa e a atitude que ele tem frente a essa tarefa. Tudo está relacionado com a necessidade que disparou isso, sabe? Será que foi algo intrínseco? Será que foi algo extrínseco? Então, isso é muito importante na hora de falar de motivação, pois a forma como você lida com o que está fazendo ou o que está planejando fazer está diretamente relacionada de alguma maneira com o nível de prazer e de satisfação que essa tarefa pode lhe trazer. Certamente você já notou que as necessidades conseguem nos mobilizar para uma ação em função do desequilíbrio que provoca em nosso organismo, não é mesmo? Porém, mais que isso, saciar uma necessidade nos traz satisfação, prazer. Mesmo não sendo neurocientista, Epicuro, filósofo que viveu entre 341 e 270 a.C., dizia: o prazer é o princípio e o fim último da vida feliz. Nós sabemos que ele é nosso bem primeiro e congênito. Dele partimos em qualquer ação de escolha e de rejeição, e a ele nos reportamos ao julgarmos todo o bem com base nas afeições
assumidas como norma. As palavras de Epicuro ficarão mais claras quando evoluirmos aqui nosso vídeo falando sobre sistema de recompensa. Mas alguém duvida que o prazer, a satisfação, a alegria, a felicidade, ela desempenha um papel importante na nossa vida e nos processos motivacionais, ou seja, a emoção?